Aprenda rápido sobre quantidade de movimento. Quantidade de movimento nada mais é do que o produto da massa pela velocidade. Ou seja, quando você quer saber a quantidade de movimento da sua bicicleta, multiplica a massa pela velocidade, você tem noção da quantidade de movimento. Ou você também pode calcular N fatores, assim como a quantidade de movimento de um caminhão. Multiplica aquela massa total do caminhão pela velocidade que ele tem, você tem a quantidade de movimento. Concluímos então que a quantidade de movimento é apenas a massa vezes a velocidade. É só isso. Multiplicou a massa pela velocidade, você tem o total da quantidade de movimento. Neste exercício, nós temos que uma bola de bilhar com massa de 0,15 kg, passando por dois pontos, ponto A e ponto B, de uma mesa. No ponto A, a velocidade dessa bolinha era 1 metro por segundo. No ponto B, foi 3 metros por segundo. Determine a quantidade do movimento no ponto A e no ponto B. Temos que fazer dois cálculos utilizando a mesma equação que é Q igual a M vezes V. Bem simples, massa vezes velocidade. Vamos colocar em definição aqui então. Nós temos que a quantidade de movimento do A, nós não temos, é o que pede. Quantidade de movimento no ponto B também não temos, é o que pede. A massa vale para os dois, que é a massa da esferinha. Ela não emagreceu conforme ela caminhou na mesa, é lógico. Ela manteve a sua massa, que é 0,15 kg, certo? As velocidades, vamos lá então. A velocidade da bolinha no ponto A, tá ali, foi 1 metro por segundo. A velocidade da bolinha no ponto B está ali, foi 3 metros por segundo. Agora nós vamos fazer os dois cálculos. A massa é a mesma. Vamos encontrar a quantidade no ponto A utilizando a velocidade do ponto A. A quantidade de movimento do ponto B utilizando a velocidade no ponto B. Então colocamos lá, quantidade de movimento no ponto A, vou colocar um QA aqui, é a massa da bolinha vezes a velocidade da bolinha no ponto A, vezes o VA. Então, eu tenho que quantidade de movimento no ponto A vai ser 0,15 vezes a velocidade dela no ponto A, que é 1. Então, a quantidade de movimento no ponto A ficou 0,15 vezes 1. E 0,15 vezes 1 vai dar 0,15 mesmo. Deu 0,15, mas qual é a unidade de medida da quantidade de movimento? Como nós temos velocidade e temos massa, ficou ali, ó, quilograma, vamos colocar aqui então, ó, quilograma, vezes metros por segundo. Essa é a unidade de medida da quantidade de movimento no ponto A. Vamos para a quantidade de movimento agora no ponto B, que é o nosso segundo cálculo. Vamos pegar então a massa da bolinha é a mesma, conforme eu falei, ela não emagreceu por ter andado em cima da mesa, infelizmente. Então vai ser a massa dela vezes a velocidade dela, mas no ponto B agora. Então, quantidade de movimento no ponto B vai ser igual a 0,15, que é a mesma massa de antes, e a velocidade no ponto B foi 3. Então, eu tenho que a quantidade de movimento no ponto B vai ser 0,15 vezes 3, que vai dar 0,45. 0,45 aqui, quilograma, né, metros por segundo. Essa é a quantidade de movimento no ponto B. Então, a respostinha nossa ficou quantidade de movimento em A, ficou 0,15 quilograma metros por segundo. Quantidade de movimento no ponto B ficou 0,45 quilograma metros por segundo. Esta é a resposta do nosso exercício sobre quantidade de movimento. Até a próxima e vamos que vamos!